Boa noite a todos, shalom, shalom. Queridos, nós temos uma palavra para compartilhar hoje contigo que fala a respeito da mentalidade de Cristo, mentalidade de homem, aonde que tu pode chegar com a mentalidade que tu tem, a mentalidade que tu fortalece, com os pensamentos que tu tem. Com isso nós vamos ler dois textos agora, que é Romanos 8:5 e Filipenses 4:8 na continuação, ok? Pode ler, Claudinha. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Então, na Bíblia fala de dois episódios muito importantes. Um deles é o profeta Jonas. Ele tinha uma mente total, ele era governado pelas suas emoções, ele era governado pelos pensamentos que ele tinha, pelo medo que ele tinha, ele era governado por essas coisas. E um dia Deus falou com eles e disse assim: tu vai para aquela cidade de Nínive e lá tu fala que eu vou acabar com eles, porque o que eles estão fazendo não me agrada. O que eles estão fazendo afasta eles de mim. E o profeta Jonas saiu da onde ele estava e ao invés de ir na direção que Deus mandou ele ir, ele foi para outra cidade. Ele foi para Tarsis e era para ir para Nínive. Então, governado pelos sentimentos dele, governado pelos pensamentos dele, ele fez o contrário que Deus tinha falado. Sabe, pessoal? Ouvir a voz de Deus é muito importante, é fundamental. Agora, ouvir e colocar em prática é o que te leva a cumprir o propósito. Quando tu ouve e obedece, tu cumpre o propósito. Somente ouvir a voz de Deus e dizer: ai, Deus falou comigo. O que fazer com essa palavra? E a Bíblia diz que ele dormiu no barco, que ele estava indo para outro lugar, e ele foi acordado pelas pessoas porque deu uma grande tempestade. E ele foi acordado, sacudido, e os homens daquele barco iam afundar o barco. Eles disseram assim: a quem que tu serve? E ele disse: eu sirvo ao Deus vivo, eu sirvo ao Senhor que fez todas as coisas. Eles então clama a Ele porque nós vamos perecer, nós vamos afundar. E aí ele diz assim: vocês me atirem na água, vocês me atirem no mar, que a tempestade vai acabar. E eles atiram ele no mar, naquela tempestade, mas com muito pesar eles atiram. Por quê? Porque a tempestade era muito grande, eles tinham temor. Aqueles homens que não temiam a Deus tinham temor a Deus. Que não conheciam Deus, né? Falei embolado aqui. Mas eles não conheciam o Deus de Israel, só que eles tinham temor de tirar a vida de alguém. E eles atiraram o Jonas, o profeta Jonas, no mar, e a tempestade se acalmou na hora. E até que Jonas, mais para frente, conforme vocês puderem ler lá no livro de Jonas, vocês vão descobrir essa história. Mas eu estou citando esse profeta por ele ser uma pessoa como nós, por ele ser uma pessoa que foi dominado pela natureza humana. Ele queria fazer somente o que dava na telha dele, somente o que ele estava afim. E eu pergunto para vocês: dá para fazer só o que tu quer ou tu tem que fazer o que tu precisa? Então, outra história que fala, não é uma questão de história, mas outro fato bíblico que conta é que houve uma tempestade, Jesus estava dormindo num outro barco, num outro período, e ele também é acordado na tempestade, só que a atitude é completamente diferente. Ali demonstra um homem que tem as suas emoções governado pelo Espírito Santo, governado pelo Espírito de Deus, governado para cumprir o propósito. Então, queridos, coloca na balança como que está a tua vida. Tu tens sido governado pelos teus pensamentos, pelos teus medos, pelas tuas emoções, ou tu tem sido governado pelo Espírito Santo? A Bíblia diz que
para um homem e para uma mulher cumprir o propósito de Deus, de ser pai, de ser mãe, de ser um trabalhador, de ser uma pessoa de família, ser um filho, ser uma pessoa responsável, ela precisa do Espírito Santo. Jesus disse, se encham do Espírito Santo. E aí tudo vai acontecer. Então nós vimos esses 2 episódios. O profeta Jonas agindo de uma forma no seu pensamento de mente de homem, e Jesus com a mente de Cristo. E Jesus diz para nós, tenha a mente de Cristo, tenha a mesma mente que Cristo teve, de cumprir o propósito, ou seja, ouvir a voz de Deus e colocar em prática, ok? Como que tu pode discernir isso? É ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Agora nós vamos ler Filipenses 4:8. Olha como que enche a mente. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, enche a tua mente, transforma a tua mente pela renovação do teu entendimento. Tudo que é bom, perfeito, de boa fama, isso seja o que ocupe a tua mente, certo? Muitas vezes, homens e mulheres, eles são visitados com pensamentos do passado, que geram desânimo. Um pensamento, ele gera um sentimento. Um sentimento, ele gera uma atitude. E a atitude gera um resultado. O que a gente viu foi o resultado do profeta Jonas. Ele foi lá, caiu no meio de uma tempestade, até que ele voltou para o propósito. E mesmo voltando para o propósito, para aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele não se alegrava em cumprir, em fazer o que tinha de ser feito. Jesus, ele se alegra porque ele diz, se arrepende dos teus pecados, porque é chegado a vocês o reino de Deus. E eu digo a mesma coisa para ti hoje. Te arrepende dos teus pecados, te avalia nesse dia, nesse domingo que nós estamos reunidos aqui, que tu está recebendo essa mensagem. A oportunidade que Deus está te dando hoje é de tu te autoavaliar e te permitir que nesse novo ano tu seja governado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Porque aquele que planta na natureza humana vai colher corrupção. Aquele que planta na natureza de Deus, que ouve a palavra e coloca em prática, vai colher. Certo, pessoal? Então, eu desejo para vocês toda a graça do Senhor, toda a graça para viver esse tempo de Deus, de renovar a mente, de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Ok? Certo, pessoal? Então, nós estamos concluindo um ciclo, que é o ano de 2022, e agora eu quero orar junto contigo. E quando se encerra um ciclo e inicia outro ciclo, é tempo de agradecer a Deus. Salmo 116 diz assim, Salmo 116, versículo 12, diz assim, que posso eu oferecer a Deus o Senhor por tudo de bom que Ele tem me dado? Encerrando um ciclo, iniciando um outro ciclo, porque o importante é tu apresentar gratidão a Deus. E tu se perguntar, o que eu posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem feito? E no mesmo Salmo 116, versículo 17, já diz o que fazer. Eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. Ok, pessoal? E aí é tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de interceder, é tempo de entregar as tuas primícias, entregar os teus dízimos, as tuas ofertas. E agora que nós vamos orar, eu vou estar te abençoando, ok? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos na tua presença cada pessoa que está recebendo essa mensagem, que está sendo impartido agora, Senhor. A tua palavra diz, Senhor Deus, que aquele que é guiado pela natureza humana vai ter resultados da natureza humana. Aquele que é guiado pelo Espírito
vai ter o resultado de ser guiado pelo Espírito, que é uma vida plena, é uma vida abundante. Pai, quem vive de acordo com a natureza humana, vive no seu braço, vive preocupado, vive apavorado. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos cada um aqui que está se posicionando, se levantando diante de Ti para encerrar esse ciclo do ano 2023, de 2022, e iniciar um ciclo novo. Senhor, nós abençoamos aqueles que têm ofertado, aqueles que têm entregue suas primícias, seus dízimos, que as Tuas promessas sejam liberadas sobre a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Aqui embaixo tem o número da conta da igreja, que vai poder fazer por Pix, vai poder fazer por depósito, a maneira que for melhor para Ti, para que Tu contribua, para que Tu ouça e coloque em prática. Amém, queridos? Então, para o novo ano nós temos já o primeiro seminário, que é Planeje o seu ano de 2023 de forma bíblica, que vai ser dia 6 às 20 horas, dia 7 às 20 horas e dia 8, domingo de manhã, às 9 horas da manhã, certo? Então todos vocês estão convidados a participar, a aproveitar essa oportunidade, a virem preparar o ano de forma bíblica, ok? E no mês de março nós temos duas coisas fundamentais que vai acontecer, que é o encontro com Deus, dia 11 e 12, tá? Para você que nunca participou, a inscrição é R$130, que tu pode fazer em 3 vezes. A primeira em janeiro, a segunda em fevereiro, e lá em março vai estar quase todo ele quitado já para participar do encontro com Deus, certo? Tanto para ti que vai participar, quanto para os trabalhadores, também dá para fazer em 3 vezes os trabalhadores, ok? E também no mês de março, no período de 24 de março e 25, vai ter um seminário de honra. Aquele que é ministrado pelo apóstolo Estevão, ele vai estar vindo a Viamão para ministrar o seminário de honra. O seminário de honra, ele é um desatar. O seminário de honra, ele vai te trazer a memória, ele vai te trazer ensinamentos de como honrar, quem honrar, qual é o resultado da honra, a quem eu honro. Então vai virar uma chave na tua vida. Aproveita também essa oportunidade para fazer já a tua inscrição antecipado para o mês de março, certo, queridos? Quem tem um livro paga R$40, quem não tem um livro paga R$60 e aí ganha o livro já com desconto, o livro, certo? Participa conosco. Que tu seja abençoado nesse dia, que tu tenha uma boa semana, que tu tenha uma boa célula nessa semana, ok? O ano não acabou ainda, né? Então tem muito que fazer ainda, tem muito que plantar e muito que colher. Sejam abençoados. Shalom, shalom.